Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Formação Europeia Jacques Delors, está hoje no Nós é Europa. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Maria. Vamos começar por referir a realização do Conselho Europeu, ainda estará a decorrer. O que é que podemos adiantar deste Conselho? Primeiro, a agenda com um grande peso, um grande pendor para a segurança e defesa europeias. Portanto, e foram as conclusões que já foram divulgadas, portanto, relativamente a ontem, foram nesse sentido. A segurança europeia é importante, não é? Não só por causa do conflito, mas pelo que nós temos assistido, e a União Europeia precisa de ser cada vez mais autónoma nessa matéria. Reparemos, por exemplo, a Alemanha, que não tinha exército e que agora vai colocar 4.000 militares numa zona da fronteira leste da União Europeia. Os desenvolvimentos mais recentes na Rússia também provavelmente foram focados ou agudizaram as preocupações. E a necessidade de rápida resposta da União Europeia, que embora em termos de defesa não é tão rápido quanto se pretende. A manifestação também dos líderes europeus, o total apoio à Ucrânia neste conflito, e o apoio que é não só financeiro, como no fornecimento de material, de referirmos talvez que esse apoio já atingiu mais de 77 mil milhões de euros desde o início do conflito, apoio atribuído não só pela União Europeia, mas pelos próprios Estados-membros, e, portanto, as conclusões relativamente à segurança vão muito por aí. Continuar o apoio financeiro à Ucrânia e continuar também o apoio e comprometer-se com o apoio à reconstrução. É também um dos casos que é realçado nestas conclusões. A Ucrânia, portanto, tem feito alguns esforços no sentido de passar a ser um Estado-membro efetivo da União Europeia. Isso também foi realçado pelo Conselho, que também frisou a trajetória europeia de outros dois Estados candidatos, como é a de Geórgia e a Moldávia. Relativamente às conclusões finais, em matéria de defesa, os líderes dos 27 concluíram que é preciso acelerar, em termos tecnológicos e em termos industriais, a produção de materiais de defesa para a União Europeia, que nós, como nós sabemos, dependemos muito do exterior. Há que reforçar a indústria europeia nesse sentido, e não só. Também, hoje, a discussão tem-se centrado na política migratória. Que também não é consensual. Não terá um acordo fácil devido a dois Estados-membros que nós bem conhecemos, a Polónia e a Hungria, mas é um tema que está em cima da mesa, que preocupa muitos Estados, principalmente do sul da Europa, que têm as rotas migratórias, e também preocupa qualquer cidadão vendo o que tem ocorrido no Mediterrâneo no passado recente. E, doutora Ana Rita Barros, este Conselho Europeu acontece praticamente no final do semestre da presidência rotativa sueca. Exatamente. Seguir-se-á a Espanha amanhã já. Portanto, durante 6 meses a Espanha dará prioridade a uma política virada para a América Latina, já estão agendadas reuniões nessa área, e depois segue-se a Hungria. Veremos como é que sucede essa presidência, porque já houve alguns líderes europeus que quiseram suspender esse semestre de presidência rotativa da Hungria. Não se chegou efetivamente, mas a nenhuma conclusão, mas houve esse sentido. Assim, face às posições da Hungria em várias matérias. E o não cumprimento do Estado de Direito, não é? Como nós sabemos. Não será fácil, conseguir isso, mas é uma forma de pressão, digamos assim. Realizou-se entre nós, em Sintra, Portugal, o Fórum Anual do Banco Central Europeu. Vieram personalidades do mundo da banca e, enfim, Christine Lagarde manteve o seu discurso duro em relação à subida das taxas de juros. Sim, a Christine Lagarde começou por salientar no seu discurso o processo inflacionista que nós temos assistido, dizendo que ele é persistente, e nós sabemos que sim, e que se tem repercutido em fases na economia dos Estados. Observe que a inflação se deveu a
um comportamento pouco comum das empresas em situações recentes. É que as empresas passaram os custos dos factores de produção para os consumidores. E esses aceitaram. Não é muito comum em crises recentes. Esta aceitação, normalmente há uma retração de consumo e aqui não houve. Portanto, o consumidor adaptou-se aos preços. E isto porquê? Porque tínhamos estado fechados, com uma economia fechada. Por causa da havia crise poupanças, pandémica. diria... Havia poupanças, exatamente. Além disso, houve políticas expansionistas. E daí há alguma crítica do BCE relativamente aos subsídios, às subvenções, aos layouts apoiados, enfim. Pelo menos nas dimensões em que foram. E, além disso, a oferta de alguns produtos foi escassa. E como foi escassa, se as pessoas precisam, vão mesmo adquirir, seja a que preço for. Mais ou menos isso. E isso fez com que os consumidores aceitassem os preços altos. Uma crítica é de Christine Lagarde, dizendo que, embora essa situação esteja um pouco mais controlada, essa variável, há uma outra que agora se revela, que é a convergência dos salários. Ou seja, portanto, com os preços a subir, os salários têm tendência a subir. Isso tem sido pedido pelos negociadores. Espera, segundo as projeções do banco, que os salários até finais de 2025 subam 14%, repondo o poder de compra dos trabalhadores anteriores à pandemia. À pandemia. Exatamente. Só que isso também pressiona a inflação. Há um outro sinal também preocupante, segundo a Presidente, que é o crescimento do emprego. E o crescimento do emprego em sectores de produtividade reduzida, como é o caso da administração pública, e é que se diz que é uma piada indireta a alguns Estados, e da construção civil, que normalmente são sectores de baixa produtividade, e isso faz ainda mais pressionar os preços. Sobre os preços. O que é que a Christine Lagarde apela? Apela às empresas para que absorvam os custos dos salários, ou seja, não os transfiram para os consumidores num futuro próximo. Esse apelo a algumas empresas, e nós temos visto algumas centrais empresariais têm dito exatamente que já estão a absorver parte. Serão todas as empresas? Certamente que não. Mas há esse apelo. Há também uma outra afirmação. Sim, polémica. Pelo menos com consequências polémicas, mas nenhum de nós gosta de ouvir. Sim. Em que a Presidente Lagarde afirma que é improvável que no futuro próximo o BCE possa declarar que as taxas máximas de juro foram atingidas. Ou seja, além daquele aumento já em julho, agora, outro será em setembro e com certeza não parará por aí. Temos que enfrentar a situação até a taxa de inflação atingir 2%. Quanto? O objetivo 2%. Doutora Ana Rita Barros, outra questão, a Comissão Europeia apresentou a proposta de criação do euro digital. O euro digital. O que é isto? Dinheiro eletrónico? Dinheiro eletrónico. A forma digital. Aliás, a Comissão divulga que 55% dos cidadãos europeus já preferem os pagamentos digitais. Sim. 22% ainda usa exclusivamente numerário. Os restantes, o remanescente, não faz diferenciação entre um pagamento ou outro. O euro aplicável em termos digitais na zona E, garantindo a sua aplicação, sim, fidelidade, como meio de pagamento. O acesso às notas e moedas, que é uma preocupação de alguns sectores, continua a ser possível e quem quiser pode utilizá-lo. A proposta prevê que as pessoas possam usar gratuitamente os serviços e também prevê que existam taxas controladas por parte das empresas que aceitam esses pagamentos. Nós sabemos que as empresas muitas vezes até nos dizem para pagar em numerário porque há taxas a pagar à banca. Este euro digital será controlado pelo BCE. A proposta da Comissão, que ainda vai ser aprovada pelo Parlamento e pelo Conselho, determina uma determinada quantia máxima por cidadão, 3.000 euros. Em carteiras de investimento seguras, podendo os pagamentos serem feitos quer por via da internet, quer em operações presenciais, mas controlado pelo banco, enquanto que agora nós temos esses pagamentos através de empresas privadas. Exato. Já há uma determinada preocupação de vários sectores, para já de alguns cidadãos. Há desconfiança?
quanto aos dados fornecidos, onde é que eles ficam armazenados e o acesso que têm. Portanto, mas isso hoje em dia é quase inevitável. Sim. Mas também por parte da própria banca, porque receia uma potencial corrida aos bancos na medida em que o cidadão depois tem acesso ao pagamento de outra forma. O Banco Central Europeu já manifestou apoio à proposta, aliás, a iniciativa deles, e depois concretizada pela Comissão, e até disponibilizou-se a esclarecer os legisladores europeus, portanto, o Parlamento e o Conselho, sobre esta matéria. O que a Comissão quer é que esta decisão seja muito rápida. Já em outubro, as primeiras medidas, se for aprovado, claro, tomadas pela BCE, e que comecem em circulação até 2027. Portanto, uma situação daqui a 4 anos é de facto muito rápido. Será uma realidade daqui a poucos anos. Veremos. Há países que utilizam isso, no caso das Bahamas, mas nós não somos propriamente... As Bahamas. Doutora Ana Rita Barros, realizaram-se eleições na Grécia e... enfim, houve alterações em termos de composição do Parlamento grego? Bastante significativas. Portanto, o Parlamento passou a ter, resultado destas eleições, a maior representação à direita desde que foi restaurada a democracia em 1974. Portanto, um segundo mandato ao primeiro-ministro Mitsotakis, mas com maioria. E isso fez com que o partido de esquerda, nosso conhecido Syriza, do Alex Tsipras, que já foi primeiro-ministro, aliás, demitiu-se na sequência deste resultado, demitiu-se de líder do Syriza, tivesse, que é o principal partido da oposição, tenha uma distância muito grande relativamente ao Partido Nova Democracia. Portanto, o Syriza ficou com 17,8%, perdeu muitos assentos. De referir o facto dos países do sul da Europa estarem tendencialmente a transferir a sua intenção de voto para a direita, o que é relativamente diferente do que aconteceu na crise financeira, onde a tendência era exatamente os votantes apostarem numa ascensão dos partidos de esquerda. O líder da Nova Democracia já indicou quais são as suas prioridades: a administração pública, a reforma da administração pública e da economia. Embora tenha também referido outros sectores, a educação, a saúde, o sector judicial, no entanto, tem um grande problema pela frente, que são as migrações. Logicamente, as relações com a Turquia, que também nós sabemos não são fáceis, exatamente por causa dos migrantes, e a questão do aborto, que também não é... houve um referendo, já há não é consensual, anos, mas não é muito consensual relativamente aos gregos, portanto ainda tem alguns problemas que terá de gerir neste seu mandato. Dados do Eurostat a propósito da evolução dos preços dos produtos alimentares. Revelam, portanto, relativamente ao primeiro trimestre deste ano, 2023, e o trimestre homólogo de 2022, portanto o primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2023, um acréscimo de 17%. 17%. Mas no caso de Portugal e Espanha, 33%. Não é o maior acréscimo desde que começou o conflito, mas é muito significativo. Onde é que está a pressão sobre os preços aqui? O aumento dos preços dos ovos em mais 60%, em consequência da questão dos cereais armazenados na Ucrânia e também o seu transporte através dos canais de segurança da União Europeia. O preço do arroz também mais 51%, das azeitonas e da carne de suíno. E isto porquê? Também por causa da seca. E, aliás, esta é a razão do aumento de preços na Península Ibérica, da seca que assolou a Península Ibérica, daí o preço das azeitonas estar muito elevado. Portanto, Portugal e Espanha são responsáveis. A única descida de preços nesta média europeia foi da Lituânia. Portanto, o resto dos preços na produção agrícola aumentaram significativamente. Os Países Baixos também têm os preços sob controle. O nosso caso é, de facto, e nós notamos, é de facto muito relevante. Uma das últimas questões tem a ver com uma formação em política de coesão dirigida a jornalistas. A jornalistas. Portanto, já não é a primeira vez, portanto, é uma repetição deste programa de estudos Eu in My Region, dirigidas a jornalistas que trabalham em meios de informação locais ou regionais,
A formação engloba, além de informação sobre as instituições, estruturas, procedimentos, uma formação muito específica sobre a política de coesão, que é muito significativa nas regiões, como nós sabemos, e que tem grande impacto nos cidadãos. A formação é online e depois presencial em Bruxelas. Em Bruxelas, a primeira visita ocorre já em setembro de 2023, com 40 jornalistas, e repetem-se 7 visitas até maio de 2024. São grupos que vão ter a oportunidade de visitar as instituições europeias e ter contacto com outros jornalistas e até com jornalistas especializados em questões europeias que estão sediados em Bruxelas. A candidatura faz-se até 21 de julho próximo, às 17 horas, hora da Europa Central, 16 horas em Portugal. Portanto, atenção, é melhor fazer quanto antes, através de uma referência que nós aqui temos. www.euinmyregion-mediatrips.eu. Dizer também só que os custos de alojamento, transporte e alimentação são todos assegurados pela Comissão Europeia. A terminar, doutora Ana Rita Barros, uma frase proferida por Roberta Metsola, quando esteve em Portugal, no Parlamento, e que diz o seguinte: temos de aproximar a tomada de decisões das pessoas, reforçar as ligações com os parlamentos nacionais e consciencializar os cidadãos do potencial que a Europa tem para tornar a vida das pessoas um pouco mais fácil, um pouco mais segura e um pouco mais igualitária. Roberta Metsola. Doutora Ana Rita Barros, ficamos por aqui, voltamos a conversar em breve.